Agora, um chamado que vem da Europa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou agora há pouco uma pausa, atenção, de 90 dias na cobrança das tarifas em todos os países que não retaliaram os norte-americanos. Para a China, Trump aumentou a alíquota para 125%. O nosso correspondente Luca Bassani está chegando aqui com a gente, mais uma vez, trazendo as últimas informações. E em meio a toda essa pressão, não é, Luca? O presidente dos Estados Unidos dá uma pausa, faz um pequeno recuo, mas para quem não retaliou os Estados Unidos. Bem-vindo, Luca, boa tarde para você. É isso mesmo, Thiago. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Uma notícia boa para o Brasil, apesar da crescente desvalorização do real, algo que falaremos também hoje para a nossa audiência. É importante dizer que Donald Trump, ele acaba agora quadruplicando a aposta, né? Se a gente fala que a cada dia ele tem dobrado a aposta, hoje a gente pode dizer que ele chegou a um patamar ainda não encontrado, né? 125% de tarifa sobre os produtos chineses foi anunciado pelo presidente norte-americano após a China ter retaliado hoje pela manhã. Vale dizer que a China já estava cobrando 34% dos americanos, agora aumentou para 84%, e os americanos que estavam cobrando desde ontem 104% sobe para 125% a tarifa dos produtos que serão tributados provenientes da China. O mercado asiático respondeu muito mal a essas duas retaliações, né? Esse duelo que agora se intensifica entre Estados Unidos e China, com a bolsa Nikkei, por exemplo, no Japão, caindo mais de 13,5%, as bolsas chinesas também caindo levemente, enquanto que aqui na Europa ainda a preocupação é maior, porque os europeus também colocaram uma tarifa retaliatória nos Estados Unidos de 25%, e todos os mercados, seja aqui na Alemanha, Londres, também em Paris e Milão, acabaram respondendo de forma bastante negativa também. Obviamente que a gente vai ficar de olho em toda essa situação, o que tem acontecido economicamente com todos os continentes e como eles vão reagir a esta movimentação que parece não ter fim, né? Donald Trump disse que este aumento é para obrigar os chineses a chegarem à mesa e também negociarem diretamente com os Estados Unidos de maneira justa, algo que não vemos acontecer até o presente momento. Luca, perguntas para você aqui da nossa bancada. Vou passar para o Rodolfo Mariz a sua questão para o Luca Bassani, anunciando essa decisão agora, então, dos Estados Unidos. Luca Bassani, aqui, boa tarde para você aí, boa noite, né? Olha só, ao longo do tempo eu venho avisando, todos os programas que eu participo eu falo do Donald Trump que ele iria fazer uma pausa, porque esse é o modo operandi dele. Talvez ele tenha demorado um pouquinho a mais do que o Trump 1, lá em 2018 e 2019. Mas nós temos uma outra pessoa, uma figura que está lado a lado com o Trump nesse momento, que é o Elon Musk. Você acha que o Elon Musk foi o grande responsável por essa pausa nesse momento? É possível que sim, Rodolfo. É sempre uma questão importante a gente frisar que o homem mais rico do mundo é um dos aliados de primeira ordem de Donald Trump, um dos membros do governo, do Departamento de Eficiência Governamental, e quem tem a perder bastante com as tarifas, principalmente a China. Afinal, nós sabemos que Elon Musk tem fábricas na China, fábricas em outros países asiáticos que produzem os componentes tanto da SpaceX quanto da própria Tesla, e acabam interferindo esse processo econômico do enriquecimento das suas empresas. Vale a gente dizer que, por mais que Musk seja contrário às tarifas, esta pausa que Trump concede são apenas para os países que não retaliaram, portanto, não engloba a China. A China tem partido para retaliações contundentes dia após dia, num duelo de titãs no campo econômico, enquanto que aqueles países que esperaram um pouco a poeira baixar, como foi o caso do Brasil, vão ser beneficiados e não vão ter a cobrança da taxa de 10% pelos próximos 90 dias. É bom a gente dizer, até pego esse gancho, que o real foi a terceira moeda que mais se desvalorizou no mundo desde o começo do tarifaço, depois apenas do dinar da Líbia e também do peso colombiano, chegando ao patamar de R$6, mas após o anúncio da pausa dos 10%, agora há pouco ele recuou para 5,91. A gente está monitorando o dólar, lembrando que esse índice vai ficar subindo e descendo ao longo deste dia, mas a resposta do mercado brasileiro para a pausa para os 10%, que engloba o Brasil, foi positiva, pelo menos é aquilo que a gente consegue observar agora nos primeiros minutos após este anúncio. Felipe Monteiro, sua pergunta para o Luca Bassani. Ô Luca,
boa tarde, prazer estar contigo aqui. Eu queria saber desse conflito entre Estados Unidos e China, não é? Eu vi alguns analistas falando que a China tem condição de absorver esse tarifaço muito melhor que os Estados Unidos, né? A pergunta do Rodolfo foi interessante, né, sobre o Elon Musk, né? A bateria da Tesla, né, vem da BYD, né, de uma empresa chinesa, né, em vários modelos da Tesla, né? Então eu queria saber como é que você vê, né, que vai acabar esse conflito, que vai mudar completamente a configuração mundial, né, do modo de comércio mundial. E mais um ponto, e Taiwan nisso tudo, né? Porque algumas pessoas têm falado que a China pode avançar e acelerar aquela vontade dela de ocupar, invadir e se apropriar de Taiwan. Começando de trás para frente, extremamente importante isso que você levanta, Felipe. A questão de Taiwan, os mercados taiwaneses também derreteram, menos 5% fecharam hoje, nesta quarta-feira. Taiwan, como você bem disse, é um dos maiores produtores de semicondutores, microchips de alta tecnologia que são utilizados por uma gama muito diversificada de produtos, incluindo os telefones celulares, e lá tem mais de 90% da produção dos chips de alta tecnologia. Então, ter acesso a esse mercado de maneira barata é algo que interessa a todos os países. Donald Trump, que não é muito alinhado às causas de independência de Taiwan e acredita que o fato de muitas empresas utilizarem Taiwan como produtoras de componentes tão específicos é negativo para a segurança nacional dos Estados Unidos. Então ele não está muito preocupado com o prejuízo de Taiwan, apesar de ser grande, e ser algo que a China também monitora, porque considera essa região uma região que pertença a si mesma historicamente, por conta da Guerra Civil Chinesa, 1949, e a migração de Chiang Kai-shek com o Kuomintang, o Partido Nacionalista, se estabelecendo na ilha de Formosa. Em relação ao duelo com a China, é bom a gente dizer que é tudo muito imprevisível, porque a relação entre os Estados Unidos e China no aspecto econômico, ela é simbiótica, ou seja, um não existe mais sem o outro. As empresas americanas precisam do capital industrial chinês para produzir muitos componentes e ter um preço competitivo no mercado global. A China precisa do dinheiro norte-americano para continuar investindo nas suas empresas e também ter um certo superávit econômico e investir no seu país, continuar distribuindo dinheiro e fazer com que a infraestrutura chinesa cresça. Então, todos eles têm mostrado força nesse momento, nenhum tem recuado ou dado sinais de fraqueza, porque geopoliticamente isso seria negativo, mas nós sabemos que ambos têm a perder. Não sabemos, no fundo, quem vencerá ou qual será o primeiro a se dobrar, porque, obviamente, alguém vai ter que partir para a negociação, partir para um recuo, mas a relação é simbiótica e ambos estão perdendo nesse momento. A China tem perdido um pouco mais, por enquanto, mas nada indica que os Estados Unidos não venham a perder mais também durante os próximos meses, se isso continuar nesta escala preocupante que está até agora. Ô Luca, mais duas colocações para você. O mercado financeiro, como a gente vem acompanhando, vem reagindo à guerra comercial dos Estados Unidos. A moeda brasileira é a que mais perdeu o valor contra o dólar desde o anúncio do tarifaço. Agora, o que é possível destacar das bolsas, inclusive, ô Luca, com essa decisão do governo dos Estados Unidos de fazer essa pausa de 90 dias. E é bom lembrar o seguinte, como o Brasil não retaliou, os 10% que foram anunciados contra o Brasil, suspensos, não é isso? Exatamente, pelo menos por 90 dias isso está suspenso. 3 meses é um tempo suficiente para fazer novas negociações, para que o próprio ministro da Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin, continue as suas conversas com o Ministério do Comércio dos Estados Unidos, o secretário do Comércio, melhor dizendo, e fazer com que as empresas brasileiras, principalmente aquelas mais afetadas, né, do aço, alumínio, os itens agrícolas, possam pensar uma estratégia em conjunto para minimizar os danos. E Donald Trump dá um recado importante, Thiago, um recado de que aqueles que estão mais favoráveis a esta posição dos Estados Unidos, que aceitam ainda a liderança norte-americana, poderão ser beneficiados com isenções e reduções, enquanto que aqueles que quiserem bater de frente só têm a perder. Ele quer, então, deixar a sua liderança, sua hegemonia econômica cada vez mais forte, cada vez mais clara, e beneficiar aqueles países que são considerados leais ou que são considerados pouco hostis à sua política de tarifaço. Obviamente que a União Europeia, que já respondeu com tarifas retaliatórias, também países asiáticos, principalmente a China, acabarão então entrando numa espiral do caos econômico, segundo alguns analistas aqui na Europa,
o que preocupa bastante. Em relação às moedas, a gente vê que o yuan chinês mudou pouco o valor e o euro até aumentou um pouco em relação ao dólar, mas as moedas dos países emergentes, que incluem grande parte dos países latino-americanos, Chile, Colômbia, o próprio Brasil, tiveram uma desvalorização considerável. O real brasileiro perdendo cerca de 5,3% do seu valor em relação ao que era antes do tarifaço, mas agora com uma movimentação positiva nos últimos minutos após o anúncio desta postergação, né, de Donald Trump para as tarifas de 10%, o que beneficia o Brasil e beneficia também o real. Luca Bassani, a gente volta a se falar mais tarde no Jornal Jovem Pan, mas só mais uma questão. Você está na Alemanha ou em algum lugar misterioso, hein? Na Alemanha, hoje agora estamos com horário de verão, por isso que ainda está claro, apesar de já ser mais de 8 da noite aqui. Então aproveita mais um pouco o dia claro por aí, daqui a pouco a gente volta a se falar na programação da Jovem Pan. Um abraço para você. Bom, o Sérgio Zagarini quer falar sobre essa questão tarifária e o que vocês já colocaram até para o Luca Bassani, que esse é o modus operandi do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e agora o Brasil saiu vencendo, talvez, né? Ou saiu beneficiado, porque não retaliou, não é, Sérgio? Como a gente falou aqui, outros países também não retaliaram, mas houve muito barulho em tudo isso, e a guerra tarifária mesmo é concentrada entre os Estados Unidos e a China, não é? Olha, eu não tenho dúvidas de que essa guerra fiscal, em termos de política internacional, ela é uma mensagem clara de hegemonia econômica para com a China. Donald Trump, ele tem se demonstrado cada vez mais um líder e um estadista em prol do povo americano que o elegeu com base nesse discurso. É aí que está o ponto. Donald Trump se elegeu dizendo defender a indústria norte-americana e resgatar o sentimento do cidadão norte-americano com investimento na indústria norte-americana. Para isso, ele toma decisões duras, difíceis, economicamente falando, contrárias ao que eu defendo como liberdade econômica, porém respeitável. Por quê? Porque ele o faz em pensamento da hegemonia dos Estados Unidos. Diferente se nós estivéssemos falando disso aqui no Brasil, cairíamos naquele discurso velho ultrapassado de Ciro Gomes. Mas não. Quando nós falamos do Brasil, que é uma economia em desenvolvimento, é diferente de falar da maior economia no mundo, que isso tem uma mensagem muito clara em termos de geopolítica. E aí nós, Brasil, hoje, fomos beneficiados porque nós ficamos quietos. Porque se a gente começasse aquela tarifa de reciprocidade, nós iríamos ficar ou em cima do muro ou do lado de lá na geopolítica. E aí eu pergunto para você que nos assiste, você quer ser aliado de quem? De China, Rússia, Irã, países que estão ligados a ditaduras ou países que defendem liberdade e democracia? Eu prefiro ficar com o lado ocidental, com os Estados Unidos, e espero que o Brasil tenha juízo no governo federal, principalmente na nossa diplomacia, e permaneça nesse sentido, ao lado de Donald Trump, que tem se demonstrado uma pessoa de palavra e de pulso lá nos Estados Unidos. Cara, Priscila, vai, Pepe, você? Não, o Ocidente não é só os Estados Unidos, né? É, a potência econômica que age, né? E americanocentrismo é esse, né? Eu estou falando do Ocidente, que é os Estados Unidos. O Ocidente também é a Europa, que foi taxado em 25%. O Ocidente também são os países da América Latina, que foram taxados também. Então, ou seja, você falar que o Ocidente é só os Estados Unidos, completamente errado, completamente equivocado. E você parte de uma premissa completamente errada também, né? Talvez por falta de conhecimento mesmo, né? Porque o mundo mudou, né? Tanto é que a economia atual é a economia do conhecimento, né? Está muito mais ligado com a inovação e produtividade do que chão de fábrica. Quando você vê, por exemplo, o Donald Trump taxar alumínio e taxar ferro e taxar aço do mundo todo para os Estados Unidos, né? Esses materiais têm pouco valor agregado, né? Pouco contribui com a industrialização dos Estados Unidos. Ao passo que, por exemplo, as empresas mais conhecidas e mais valiosas do mundo, que é a Apple, que é a Microsoft, que é a Amazon, que é a própria Tesla, que é a Nvidia, né, que faz o chip todo da inteligência artificial, todas elas não têm uma fábrica, né? São empresas, por exemplo, americanas, que vão sofrer, com toda certeza, né, essa prática errada do Trump, né? E são empresas que não compram aço, não compram ferro, né? Ou seja, então você vê completamente que o Trump errou na dose, sim. O Trump não sabe o que fazer com a economia dos Estados Unidos. O Trump está com a ideia ainda de 1940, quando os Estados Unidos era uma potência muito grande, né, do pré-guerra, né? Ele acha que voltar para aquilo lá é o que é o modelo de desenvolvimento econômico e social. Então, o Trump está completamente errado e equivocado. Atualmente, o que interessa é inovação e produtividade. Querer
fazer com que haja metalurgia de novo no Brasil, nos Estados Unidos, mostra claramente que ele está ultrapassado nas suas ideias porque tem pouco valor agregado e pouco contribui para desenvolver a economia americana. Temos um minutinho para o nosso intervalo. A Priscila quer falar aqui. Não, só rapidamente. A gente observa até aumento, né? A gente vai ver aí aumento da inflação. Então, eu vou discordar aqui também um pouco do Zagarino, dizendo que ele é um brilhante presidente. Nesse ponto eu discordo, porque a gente está num risco aí de recessão global. Eu acho que ele quis, de fato, aqui vou concordar com o PP, voltar, né? Trazendo aquela força que era dos Estados Unidos. E na hora que ele começa a taxar alumínio, que ele faz isso, um dos motivos é para fortalecer a indústria nacional, a gente não observa que as pessoas, né, os americanos, vão querer, de fato, trabalhar, costurar, até mesmo costurar, né, que é uma coisa que eles importam da China. E uma outra coisa também que é importante, que ele fez isso para pressionar as negociações, e a gente percebe que até o Elon Musk está meio já que descolando dele, e a gente vai ter muita briga pela frente, até mesmo daqueles que eram, né, juntos a ele. E no próximo bloco aqui do Linha de Frente, entre todos os nossos temas, a gente vai falar sobre a vitória na justiça do governador de Goiás, pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado. Um rápido intervalo aqui no Linha de Frente, voltaremos em instantes, pontualmente 3 horas da tarde. Até já.